A própria criança cria uma narrativa de culpa. Foi culpa minha, fui eu que fiz. O que é que eu falo que jamais deve ser feito ponto a ponto? Maravilha. Manda. E jamais deve ser feito numa situação dessa. Então, nunca peça para a pessoa narrar os fatos, né? Isso só piora a condição emocional. Nunca force a pessoa a fazer os primeiros socorros, caso ela não queira. Sempre respeite, né? Nunca apresse a conversa. Sempre se mostre genuinamente interessado em ouvir. Por isso que é tão importante a gente saber se a gente realmente quer estar lá, se a gente realmente está preparado para estar lá, porque a gente vai ter que estar muito entregue a isso. Né? Nunca interrompa a fala da pessoa, não mude de assunto, nunca minimize o sofrimento da pessoa com frases como não chore, fique calma, vai dar tudo certo, não foi nada, pelo menos você está vivo, foram só bens materiais, dentre muitas outras às vezes que a gente fala, né? Nunca use de positividade tóxica, nunca desrespeite as crenças de cada um e nem tente impor as suas crenças a ninguém. Cuidado com os limites, tem pessoas que gostam de ser tocadas e outras que não gostam. Nunca ignore um sinal de risco de suicídio ou de homicídio. Como que a gente pode identificar um sinal desse? A pessoa normalmente ela demonstra um desespero muito grande ou às vezes até fala que agora na minha vida não vale mais nada. Toda vez que a pessoa fala isso, é um alerta risco. mesmo? Existe Nunca mesmo? ignore, nunca. Numa situação como essa, a gente não pode ignorar risco, sinal nenhum. Né? E aí não só risco de suicídio e de homicídio, como risco de abuso. Então a gente tem que dar o respaldo. Então ali tem uma mistura entre homens e mulheres, a gente respalda e vamos organizar para ficar homem num abrigo e mulheres em outro. Nunca ignorar esses riscos, porque em situações como essa a gente está no extremo. Então tudo é extremo. É verdade. Não sei se vocês já assistiram aquele filme lá do Ensaio sobre a Cegueira. Não. Acho que é Saramago. É a intensidade. Ali tá todo mundo cego e aconteceu lá uma coisa que deixou toda a humanidade inteira cega. E aí eles começam a viver no extremo. É o cérebro reptiliano, né? Que é claro que não existe esse cérebro reptiliano, mas por fins didáticos a gente chama de cérebro reptiliano. Que aí a pessoa começa a agir de forma animal. Em situações como essas, é muito comum que as pessoas ajam de forma reptiliana. Igual o que estava acontecendo lá, que teve com o Pablo Marçal mesmo, que ele que relatou isso. Que eles chegavam em alguns lugares, aí tava ali a família, eles tentavam roubar o barco e tirar eles do barco para salvar a família deles. Uhum. É uma atitude extrema, impulsiva, sem pensar. Porque às vezes assim, tem só 2 lugares no barco. Eles queriam tirar todo mundo, eles pegar o barco, salvar a família e ir Salvar a embora. família e deixar eles lá. Deixar Exatamente, eles lá. exatamente. Isso seria É um o exemplo. reptiliano. É um exemplo de cérebro reptiliano, que não tá pensando ali, não tá raciocinando ali, não tem espaço para raciocinar. É luta ou fuga. Entendeu? Deve estar num pico de estresse tremendo, né? Ou se está. Aí tá ali o pai de... Eu fico imaginando, o pai de família ali com, sei lá, a esposa mais 3 filhos. Chega lá, só tem lugar para 2. Falei, o que eu faço com os outros? Sim. Quem que vai? E você tocou num assunto interessante que a gente não falou ainda até agora, de criança. O que fazer com uma criança numa situação como essa? Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o máximo de respaldo possível para que aquela criança fique o menos exposta a essas situações possível. Então, dá carinho, dá acolhimento, dá ali o amparo. Diversão, você acha que ajuda também? Brincadeira. Traz as crianças para a brincadeira. Faz algum tipo de jogo para que ela se distraia daquilo. Porque a criança é muito comum que ela se culpe nessas situações. A própria criança cria uma narrativa de culpa. Foi culpa minha, fui eu que fiz, fui eu que deixei não sei o que aberto. É muito comum que as crianças se culpem. Então, nessa hora, é muito importante a gente tirar essa criança
dessa situação aí de peso mesmo. Então, não ficar falando sobre isso. É sobre brincadeira, leveza, o mínimo de exposição possível. E é muito comum também aos voluntários que estão nesse momento aí, que a criança se apegue. Às vezes ali a criança super se apega, fica encantada pelo voluntário, vai querer acompanhar o voluntário para tudo quanto é lugar. Primeiro, pergunte para a família se está tudo bem a criança acompanhar, mas é super natural que isso aconteça. Outra coisa que é super natural que aconteça, a criança regredir. Às vezes a criança já desfraldou, ela vai começar a fazer xixi e cocô na calça. Às vezes ela começa a querer chupar chupeta de novo, mamar na mamadeira de novo, quer ficar no colo, às vezes já tá grande e quer voltar a ficar no colo. Tudo isso é natural, assim como nos adultos, como eu falei lá da irritabilidade, às vezes o choro extremo. Todas essas coisas na criança também são extremamente naturais. E pode deixar que aconteça isso. Só dê o respaldo necessário, porque vai passar. Vai passar com o tempo. Isso Se não seria, passar, fazer terapia. seria chamar atenção? A criança estaria chamando atenção? Ou Ela tá tentando resolver. É o que eu falei, o cérebro é muito inteligente. Ele tenta se autorregular. Isso é uma tentativa de autorregulação. entende? E quando a criança chama atenção demais, que nem apronta na escola, não faz tarefa, não faz deveres, simplesmente se isola e começa a aprontar todas e o que falam que tá chamando atenção. Uhum. Realmente é isso ou pode ser alguma outra coisa? Só avaliando mesmo pra saber. Como você mesmo disse, se a criança está chamando atenção, o que ela precisa? De atenção. De atenção. Então dê atenção. Pergunta para ela o que está acontecendo. Não E tenta... a hora que você vai dar atenção, essa criança fala, não, tá tudo bem. Não. A criança mais difícil é a que mais precisa de amor. Toda dificuldade, você, às vezes, adulto, sabendo de todas essas coisas, às vezes não fala que tá tudo bem não estando, A gente costuma usar essa mentira bastante. né? Então Costuma usar imagina a muito essa criança. mentira. Ah, tá bem? Tô bem. Imagina Lá a dentro tá criança. explodindo, não, mas tô bem. Então, para a criança, é ainda mais complicado falar sobre os próprios sentimentos. Então, quem é o adulto na relação? Somos nós. Sim. Então, nós é que temos que agir como adultos e não esperar que a criança haja como um adulto, né? Ah, mas você já é um homenzinho. Não é, não. Vira homem. Ai, tá chorando, coisa feia. Não, acho que tem momento pra tudo. Acho que a gente chora às vezes também. Acho Quantas que vezes tá a certo. gente chora e às vezes a gente fala pra gente, nem devia tá chorando. Claro que devia, se tá doendo, tem que chorar, né? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Eu só agradecer aqui o Caio Vinícius. Ele falou aqui, ó, parabéns demais pelo podcast. O assunto está sensacional e eu desconhecia totalmente. Eu também. Muita coisa que eu também. Que bom, né? Que agora a gente tá conhecendo. Não, maravilha, achei ótimo. Ótimo. A gente ia falar aqui sobre... Esqueci o negócio. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Aí ela veio com esse assunto, eu falei, fechou. Fechou. Fechou, vamos tratar essas feridas aqui. O que você ia falar aí? Eu acho que, assim, do mais assim, a gente abordou bastante coisas aqui.